Quaresma, em que fomos convidados justamente para estar mais próximos dessa graça de Deus. Vivenciamos uma semana santa, intensa, com muitas atividades, muitos momentos que a igreja nos ofereceu, mas o mais importante, que hoje nós comemoramos o grande dia, onde Jesus venceu a morte, onde Jesus venceu o pecado por nós. Jesus que fez a vontade do Pai. Diante que a gente viu toda a história, principalmente ontem, quem participou da missa à noite, nós vimos toda a história da humanidade, desde a criação até a ressurreição de Jesus. A promessa de Deus que foi cumprida, e principalmente que Jesus fez, ele veio para fazer a vontade do Pai. E por isso, que aquilo que nós ouvimos na primeira leitura, quando Lucas ele narra dizendo assim: Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar na Galileia, depois do batismo pregado por João. Vós sabeis bem o que aconteceu em toda a Galileia, e felizes somos todos nós que acreditamos sem ter visto. Bem-aventurados somos nós que acreditamos aquilo que nos foi passado pelos apóstolos, pela palavra de Deus. Aquilo que nos é ensinado na nossa tradição, quando nós aprendemos na nossa catequese, quando nós estamos aqui participando todos os domingos, quando nós comemoramos a paixão, morte e ressurreição de Jesus, todos os domingos. E hoje, essa grande festa, Jesus ressuscitado, vivo, presente no meio de nós. Depois da segunda leitura, quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz assim: Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Aspirai às coisas celestes e não às terrestres. Ou seja, Paulo vem justamente nos alertando que nós devemos nos preocupar com as coisas do céu, não somente as coisas da terra, não somente aquilo que nós queremos, para viver bem, para ter as coisas boas, mas a gente tem que também nos preocuparmos com as coisas celestes. Assim como disse hoje de manhã na homilia, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos cidadãos dos céus. É justamente isso, buscar as coisas celestes, é buscar o reino de Deus, é buscar o céu. É tirar de onde nós viemos, para lá nós voltaremos. E se nós prestamos atenção, nas três leituras vem falando da ressurreição. E hoje precisamos aqui, para comemorar Jesus ressuscitado, nós precisamos tê-lo, o crucificado. Mas só que nós não temos um Deus morto, nós temos um Deus vivo. Nós vivenciamos toda semana justamente para nos lembrarmos que pela sua morte nós temos Ele hoje vivo e presente no meio de nós. E por isso a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Porque aqui, o que nós estamos fazendo aqui é a nossa fé. Nós estamos aqui participando hoje à noite dessa missa porque nós acreditamos que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. E se eu acredito na palavra de Deus, se eu acredito que Jesus ressuscitou, então eu não tenho que pensar e acreditar na reencarnação. Ou eu acredito na ressurreição, ou eu acredito na reencarnação. Os dois não dá. Não dá. Porque nós cristãos que acreditamos sem ter visto aquilo que nos é ensinado, aquilo que estamos vivenciando hoje, porque Jesus ele não reencarnou, ele ressuscitou. Reencarnação, isso é pensamento espírita. E nós não somos espíritas, nós somos cristãos. Então por isso que a gente não pode acreditar na reencarnação. O que nós estamos comemorando hoje, volto a frisar, para que a gente grave no nosso coração e na nossa mente. Estamos vivenciando a ressurreição de Jesus. Jesus que ressuscita dos mortos. E da mesma maneira, se ele ressuscitou dos mortos, foi justamente para mostrar também para nós que um dia nós também ressuscitaremos. Nós temos, para a gente alcançar a vida eterna, é necessário fazer a passar dessa vida para a vida eterna. Nós temos que morrer para o pecado, para ressurgirmos, para ressuscitarmos, melhor dizendo,
com Jesus. Ele foi vencedor. Ele venceu a morte, venceu o pecado, mas não por ele, mas por nós, por amor a nós. E por isso, irmãos, eu tenho que acreditar um em outro. Acender vela para um e para o outro não dá. Ou eu acendo a vela somente para Deus, ou então eu acendo a vela para o capeta. Porque para Deus e Deus e o diabo não tem como. Nós somos cristãos, nós temos que acreditar na ressurreição de Jesus Cristo. E o mais importante, se eu acredito nisso, eu não devo ser mais um cristão triste. Eu tenho que ser um cristão alegre. Porque Jesus está vivo e presente no meio de nós. E isso faz com que eu seja um cristão alegre, por mais difícil que seja, por mais difíceis os problemas que eu estou passando. Mas eu preciso ser um cristão alegre. Porque o Senhor está conosco. Ele está presente, vivo no meio de nós. E que esse período que nós vivenciamos não seja para encerrar hoje, mas que eu dê continuidade na busca da minha salvação, na busca da minha conversão. Começamos na semana, durante a Quaresma, vivenciamos esse momento tão intenso, mas que eu acredite, eu continuo acreditando, que Jesus venceu a morte por nós. E nós somos merecedores dessa graça, do reino de Deus. Então nós continuemos buscar as coisas do alto. E buscar as coisas do alto é continuar tudo aquilo que nós vivenciamos. Buscar a confissão, não somente uma vez por ano, como a igreja nos pede, não somente na Quaresma, mas quando achar necessário. E fazer como Maria Madalena. Maria Madalena, quando foi no túmulo, porque como Jesus tinha morrido na sexta-feira, então ele foi tirado antes do sábado. E com a tradição de embalsamar, de passar o perfume, enfaixar a pessoa que morreu nas faixas, então ela estava indo lá justamente para isso. E de repente encontra o túmulo vazio. E o que ela fez? Saiu correndo para avisar para os apóstolos que Jesus não estava mais lá. E nós também, irmãos, precisamos fazer isso. Diante dessa semana que vivenciamos, diante de hoje que estamos comemorando, nós também precisamos anunciar que Jesus Cristo está vivo e presente no meio de nós. Não é somente para um ou para outro, mas para todos nós que somos batizados. Nós precisamos anunciar essa boa nova, que Jesus Cristo está vivo e presente no meio de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,